E, portanto, neste momento já estamos a gravar. Pronto, então vamos começar. Queria agradecer a presença de todos. Este evento foi organizado na sequência de uma parceria entre a Universidade Autónoma de Lisboa e a RTP, e, portanto, é a primeira ação no âmbito dessa parceria que nós estamos a levar a cabo. A primeira de várias, que se pretende que existam várias ações a serem implementadas no âmbito desta parceria. Esta é a primeira de todas. Portanto, o tema de hoje, a nossa conversa de hoje, é sobre a inteligência artificial e o jornalismo, de que forma, quais são os riscos que a inteligência artificial representa para as pessoas no que à informação diz respeito e como é que o jornalismo pode utilizar a inteligência artificial para mitigar esses riscos e para desenvolver de uma forma mais eficiente a sua atividade. Portanto, o meu nome é Mário Marcos da Silva, eu sou professor na Universidade Autónoma de Lisboa, na área das Ciências e Tecnologias, e sou diretor do Departamento de Engenharia e Ciências da Computação, sou investigador do Instituto de Telecomunicações, e investigador no Centro de Investigação em Cidades Inteligentes. Portanto, a apresentação 2, temos primeiro, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o mundo que nós estamos a viver agora. Depois, no tópico 2, vamos falar a inteligência artificial e jornalismo, qual é que é o impacto que uma coisa tem na outra. E, finalmente, alguns exemplos mais práticos e desafios em termos jornalísticos. Portanto, alguns exemplos práticos de como é que nós podemos utilizar a inteligência artificial na atividade jornalística. E depois fica dedicado a comentários, questões, contributos que vocês queiram deixar. Portanto, nós estamos a viver numa era que é a chamada Quarta Revolução Industrial. Nós vivemos a primeira Revolução Industrial, que foi a Revolução do Vapor, que veio mudar o mundo. Depois vivemos a Segunda Revolução Industrial, com o aparecimento da eletricidade. As fábricas mudaram e, portanto, quer a primeira, quer a segunda, quer todas as outras, as revoluções industriais aquilo que fazem é permitem uma melhor otimização dos recursos do mundo. Basicamente, os recursos são utilizados de uma forma mais eficiente. Depois apareceram os computadores. Primeiro apareceu a eletrónica analógica, depois a eletrónica digital, apareceram os computadores, sistemas e tecnologias de informação, e estamos na chamada terceira revolução industrial. Quando falamos em sistemas e tecnologias de informação, falamos em terceira revolução industrial. E, portanto, a terceira revolução industrial é caracterizada no que a atividade jornalística diz respeito, é caracterizada pela era da informação, era da informação. Nós atualmente já estamos noutra era, noutra revolução industrial, que é a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial é o quê? A revolução da robótica, da inteligência artificial, Big Data, grandes quantidades de dados e Internet das coisas. São as coisas a comunicar em vez das pessoas a comunicar. E, portanto, há aqui uma mudança de paradigma grande, e já não estamos na era da informação, mas estamos na era do conhecimento. Era do conhecimento. E qual é que é a diferença entre informação e conhecimento? A informação per si, muitas das vezes, quando é em excesso, não traz valor acrescentado, até muita da informação é ruído e baralha-nos bastante. Quando nós falamos em conhecimento, falamos em informação certa, no momento certo, para apoiar uma tomada de decisão da pessoa certa. E, portanto, é a informação que nós necessitamos no momento. Por exemplo, quando vamos a um website, temos muita informação. Mas se calhar temos que pesquisar em muitos websites até encontrar uma coisinha qualquer que nós necessitamos. Tudo isso é informação. Se nós formos a um chatbot da organização, nós fazemos a pergunta e temos imediatamente a resposta. É a informação certa, dada à pessoa certa no momento certo. Eu preciso de uma certa informação, não vou ter que andar a pesquisar em manuais ou em websites, muita informação até encontrar um detalhezinho qualquer que eu necessito. Está bem? Portanto, a informação certa, os veículos autónomos, por exemplo, estamos a entrar na quarta revolução industrial, a era dos veículos autónomos. Um veículo autónomo é um robô que
que utiliza todos estes parâmetros que nós falámos. O que é a quarta revolução industrial? É a robótica, inteligência artificial, Big Data e Internet das Coisas. Reparem, um veículo autónomo comunica com os outros veículos, tem sensores, Internet das Coisas, gera grandes quantidades de dados, Big Data. Essas quantidades de dados são processados com a inteligência artificial e geram conhecimento, não é? Geram conhecimento e apoio à tomada de decisão, acelerar, travar, virar à esquerda, virar à direita, não é? E, portanto, esta é a era da quarta revolução industrial, a era do conhecimento. Portanto, novamente, estamos a falar em substituição do homem por máquinas, por robôs, não é? Em várias áreas, e isso estamos a falar na era da automação, e estamos a falar, enfim, muitas tarefas rotineiras estão a ser substituídas por máquinas. A mesma coisa já aconteceu com a terceira Revolução Industrial e agora de uma forma mais abrangente com a quarta Revolução Industrial. As competências, já agora, as competências que são pedidas às pessoas hoje em dia são diferentes daquelas que existiam antigamente. Antigamente éramos muito orientados para competências técnicas e científicas. Hoje em dia, as competências humanas, o pensamento crítico, o pensamento analítico, as competências sociais, a capacidade de comunicação escrita e oral é muito, muito, muito importante. Muito importante. E, portanto, é uma forma, estas as chamadas soft skills, as competências transversais, são cada vez mais importantes. A capacidade de trabalhar em equipa, a capacidade de resolver conflitos que existem sempre. Pessoas diferentes pensam de forma diferente. É preciso encontrar formas de resolver todas essas questões. É muito, muito, muito importante e principalmente nesta era que as máquinas dão-nos muita informação e, portanto, nós temos é que saber utilizar a informação de uma forma mais eficiente. Pronto, assim muito rapidamente, sem entrar em grandes detalhes, a empregabilidade também está a mudar, em arte introdutória, a empregabilidade também está, a automação vai afetar mais a indústria e a agricultura, mas o setor do comércio e dos serviços também tende a ser afetado. As pessoas mais jovens tendem a ser mais afetadas, as tarefas rotineiras tendem a ser mais afetadas, quem tem menos competências vai ser mais afetado pela automação. E, claro, as competências transversais são muito importantes. Espera-se, contudo, existem vários estudos, existe um estudo da OCDE que indica que a empregabilidade vai continuar a aumentar, apesar de tudo, porque desaparecem os empregos, mas tendem a aparecer outros empregos com um nível de valor acrescentado mais elevado. E, portanto, tende já agora, em área introdutória também, hoje em dia, em área de curiosidade, hoje em dia nós vivemos muito agarrados ao telemóvel, telemóvel, telemóvel. Estamos a entrar aqui numa era que é a computação ambiental. Portanto, o que é que está a acontecer com o telemóvel? Nós estamos a ser bombardeados com notificações e mensagens e 95% delas não são urgentes. E nós achamos que é tudo urgente, é tudo para ontem, cada mensagem que aparece, e está a causar o quê? Grande fadiga mental, grande ansiedade das pessoas. E, portanto, nós estamos a entrar aqui num conceito que é a computação ambiental, em que, eh, digamos, a substituição do telemóvel tende a ser, ou seja, o telemóvel tende a ser substituído por uma interação ambiental, com o ambiente onde nós nos encontramos. Por exemplo, o escritório, em casa, em que a casa tem dispositivos IoT associados à inteligência artificial e nós, em vez de falarmos com o telemóvel, interagirmos com o telemóvel, podemos interagir de uma forma muito mais user-friendly com o ambiente que nos rodeia, em vez de estarmos a olhar para um ecrã pequeno. E esta é a grande tendência que nós vamos começar a observar dentro de algum tempo. Portanto, as interfaces visíveis são substituídas por experiências sensoriais, ambientais e contextuais. Pronto, isto é a grande mudança face à elevada pressão que os telemóveis e as notificações e as mensagenzinhas estão a provocar.
e até, por exemplo, nos alunos impede-os de seguir as aulas convenientemente, porque eles estão nas aulas e estão a receber mensagens, muitas notificações, muitas mensagens, estão a perder a capacidade de se focarem naquilo que realmente é importante. Tá? Este novo mundo, a quarta revolução industrial, está a mudar em muitas áreas, até na guerra, como nós estamos a ver. Neste momento, os Estados Unidos estão a desenvolver portanto, robôs para fazer a guerra. Portanto, a guerra está a ser robotizada. Por exemplo, temos aqui o Predator, que é um Unmanned Aircraft Vehicle, um veículo aéreo não tripulado, armado e é controlado remotamente. Portanto, digamos, a guerra faz com alguém que está na costa oeste dos Estados Unidos, está a controlar um drone que está na guerra num sítio qualquer do outro lado do mundo. Portanto, as fábricas tendem a ser robotizadas, temos várias fábricas, o BYD, por exemplo, é uma marca que não tem intervenção humana, portanto, o carro é completamente construído por robôs. Um, a agricultura tende a ser robotizada, enfim, tudo. Estamos a entrar na era dos veículos autónomos. A investigação também, muita da investigação. Hoje em dia, novas portas se abrem e eu diria, e com o aparecimento, que já não falta muito tempo, da computação quântica, os computadores quânticos, eu diria, ainda vão mudar mais todo este paradigma. Porque, digamos, o bottleneck, digamos, o constrangimento que nós temos agora é a inteligência artificial precisa de grande capacidade de processamento. No dia em que nós tivermos a computação quântica, que já não estamos longe, eh, essa capacidade de processamento vai aumentar exponencialmente, milhões de vezes, bilhões de vezes, e isso vai ter um impacto muito grande na utilização da inteligência artificial e, consequentemente, no mundo. Por exemplo, para investigar, eu faço investigação na área, na área do 6G, sexta geração de comunicações celulares, então misturar a inteligência artificial com o 6G, mas basicamente eu, para fazer investigação, eu tenho que utilizar computadores e ter dados numéricos. E esses dados numéricos demoram dias e dias a serem processados. Ora, eu só consigo seguir uma linha que eu acho que vai dar algo. Eu acho, I guess, não é? Eu acho que aquela linha vai dar alguma coisa. No dia em que nós tivermos os computadores quânticos, eu não vou seguir uma linha, eu vou seguir várias linhas e eu vou ver qual delas é melhor e eu vou ter capacidade de processamento para processar os dados em todas e mais algumas vias, e isto, repara, em termos de saúde, em termos de medicamentos, por exemplo, vai ter um impacto enormíssimo, enormíssimo na mudança do mundo. Vamos entrar então, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é uma área de estudo que permite aos computadores a capacidade de aprender sem ser explicitamente programados. Nós antigamente, nós programávamos uma função, utilizávamos programação e dizíamos ao computador para fazer uma certa coisa, não é? Hoje em dia, nós programamos o computador para desenvolver a inteligência artificial e ele aprende per si, ok? Portanto, aquilo que nós lhes damos exemplos de coisas. Nós damos um dataset, que é um conjunto de dados, e esse dataset, e ele aprende com os dados, aprende per si automaticamente. Está bem? É uma grande diferença. Isto tem implicações em quê? Em conversão de voz para texto, por exemplo, que não é uma coisa rígida. Temos ali uma zona de fronteira e ele sabe, encontra a palavra que é mais próxima, que mais se assemelha com aquela voz, aquele áudio que chegou. Reconhecimento de imagens, estimativa de preços, por exemplo, de casas, imaginem, quem vende casas, enfim, aplicações médicas, por exemplo, olhar para um raio-x e com base no tamanho de um nódulo e tamanho de um tumor e com a idade do paciente e determinar se é maligno ou não. Por exemplo, sistemas de recomendação da Netflix, do Spotify, nós ouvimos algumas músicas e ele dá-nos, depois sugere outras músicas semelhantes com esse perfil. Portanto, para efeitos de marketing, claro, e os robôs e muitas outras coisas. Pronto. A inteligência artificial apareceu em 1956, já há muitos anos, mas carecia de algumas coisas. Carecia de quê?
carecia de capacidade de processamento, cá está capacidade de processamento, porque a inteligência artificial precisa de grande capacidade de processamento. Hoje em dia temos o processamento paralelo, as GPUs, que vieram potenciar tudo isto em alternativa aos CPUs. E também os dados. Portanto, a inteligência artificial precisa de muitos, muitos, muitos dados, precisa de muitos, muitos, muitos exemplos. E, digamos, o mundo não estava suficientemente digitalizado para que a inteligência artificial fosse massificada. Hoje em dia, com o enorme, tudo é digital e, portanto, temos dados e temos capacidade de processamento e, portanto, é o mundo ideal para nós migrarmos para a era da inteligência artificial e assim aconteceu. Pronto, claro que isto levanta aqui todo um conjunto de questões éticas. Uma das questões éticas em área introdutório é o dilema do comboio. O dilema do comboio é o comboio, quando chega a um determinado entroncamento, ele pode ir para a esquerda ou para a direita. Ele vem em alta velocidade, ele pode ir para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda, se ele for para a esquerda, vai matar, vai passar por cima de uma pessoa mais velha. Se for para a direita, vai passar por cima de uma pessoa mais nova. Se for para a esquerda, vai passar por cima de uma pessoa rica. Se for para a direita, vai passar por cima de uma pessoa pobre. Se for para a esquerda, vai passar por cima de uma pessoa mais letrada. Se for para a direita, vai passar por cima de uma pessoa menos letrada. E, portanto, qual é que é a decisão? Isto é o chamado o dilema do comboio. E é um dilema que hoje em dia existe em tudo o que é inteligência artificial, em tudo. Portanto, a máquina tem que tomar decisões e qual é que é a tomada de decisões. E, portanto, nós estamos a ver, em termos éticos, a inteligência artificial está a levar em linha de conta, ou a próxima geração, a inteligência artificial está, em termos éticos, está a migrar para um conceito em que as decisões são tomadas não apenas com base nos inputs, mas também no impacto que essas decisões têm. Por exemplo, imaginem, isso, a inteligência artificial substituir um juiz. Mandar ou não mandar para a prisão é uma questão. Qual é que é o impacto que tem mandar ou não mandar para a prisão determinado criminoso, não é? Eh, Matar ou não matar, não é? Alguém que está a cometer um crime, não é? Todas essas decisões têm que se levar, deve-se levar em linha de conta o impacto dessas decisões e o impacto levando em linha de conta questões como altruísmo e empatia que foram determinantes na prosperidade humana. Portanto, como já falámos, a inteligência artificial surgiu muito como resultado do aumento dos dados e da melhoria do desempenho. E hoje em dia, quando falamos em redes neuronais, falamos em muitos neurónios, muitos neurónios. À medida que o número de neurónios aumenta, o desempenho das redes tende a melhorar e nós já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Pronto, novamente, nós temos, às vezes as pessoas olham para a inteligência artificial como uma coisa mágica e o meu objetivo aqui nesta conversa é também desmistificar esta magia que normalmente vendem. A inteligência artificial é uma aplicação que faz ali umas coisas, mas ninguém sabe. E deixa-me dizer-vos, a maior parte dos vendedores, a maior parte dos vendedores que vendem esses produtos da Microsoft e não sei o quê, nem eles sabem o que é que faz. Portanto, são vendedores, vendem o produto, isto faz aqui umas coisas. Entre porco e sai chouriços. Ok, mas o que é feito ali? É uma coisa mágica, é tipo magia, é assim uma magia. E, portanto, o objetivo também era nós falarmos um pouco sobre o que é a inteligência artificial. O que é a inteligência artificial em ar introdutório e explicar, tentar explicar o que é para pessoas que não são da área, o que é a inteligência artificial. E temos vários tipos de inteligência artificial. O mais importante, diria eu, chama-se aprendizagem supervisionada. Aprendizagem supervisionada. E temos dois tipos. Temos a chamada regressão linear e regressão logística ou classificação. O que é a regressão linear? Imaginem que eu tenho um dataset
Eu, para ter a aprendizagem supervisionada, tenho sempre a mesma coisa. Eu tenho um dataset, tenho um conjunto de dados, e vou aprender com esses dados. Eu vou mostrando dados, 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 e faço o treino do meu sistema. Tenho o algoritmo, que é a inteligência artificial, tenho os dados, que é o dataset. O sistema aprende, quanto mais dados eu tiver, mais ele se aproxima da perfeição. Portanto, não é preciso ter apenas o algoritmo, mas também os dados. E ele vai traçar, ele vai aprender, por exemplo, no caso concreto, ele vai aprendendo com esses dados. Basicamente, eu mostro laranjas e maçãs e eu faço o treino. Mostro muitas laranjas e muitas maçãs e faço o treino do sistema. Eu depois quero utilizar a inteligência artificial para fazer uma coisa que é a predição. E o que é a predição? Eu, quando lhe mostro uma peça de fruta, ele tem que ver, tem que me dizer se é uma maçã ou se é uma laranja. É ele que faz a predição. Ok? Portanto, eu treino, por exemplo, inicialmente treino, tenho o dataset, muitas laranjas e muitas maçãs, com ângulos diferentes, ele vai aprendendo, e depois eu mostro-lhe uma laranja, mostro-lhe uma maçã, e ele diz-me, esta é uma laranja e aquela é uma maçã, faz a predição. Tem duas fases, o treino e a predição. Vamos expor aqui casas. Vamos supor que eu sou vendedor de casas, não é? Eu agarro no algoritmo e mostro-lhe muitas casas com áreas diferentes. Dataset, é o tal dataset. Estou a treinar o sistema. Muitas casas, cada uma com um certo preço, uma certa área e corresponde a um certo preço. Outra casa com uma certa área e corresponde a um certo preço. Reparem que eu estou apenas, neste exemplo muito simplista, eu estou a dar apenas, eh, estou a mostrar apenas a área da casa como feature de entrada e o preço é o Y. Isto é o X, não é? É a feature, a característica de entrada, e a característica de saída é o preço da casa. É o preço da casa, é a característica de saída, que é aquilo que eu quero. Eu depois vou-lhe mostrar uma área, reparem, e ele, com base neste dataset, ele vai construindo uma curva ou uma reta que minimiza a diferença entre os vários pontos. Portanto, se eu tiver esta curva, por exemplo, ele vai tentar minimizar o custo. O custo é a diferença entre o valor da curva e o valor efetivamente medido. Depois de eu ter essa curva, quando aparece uma nova casa, eu digo, a área é esta, são 1200. Ele vai à curva e ele diz-me qual é o valor. Portanto, eu estou a fazer a predição. Fiz o treino, uma fase inicial, e depois vou fazer a predição. Basicamente é isto. E reparem o que é que nós estamos a falar. Estamos a falar de matemática pura e dura. Matemática e probabilidades, estatística, não é? Não estamos a falar aqui de magia negra. Estamos a falar de probabilidades. Estamos a falar de matemática, minimização do custo, é uma matemática que tem aqui uns cálculos de umas derivadas, etc. E depois a seguir eu faço a predição. Basicamente é isso que nós estamos a falar. Pronto. Claro que eu, em vez de ter um X, eu posso ter X1, X2, X3. Eu aqui dei um exemplo muito simples. O Y é o valor da casa, mas o X, eu só pus um X. Mas eu posso ter o X1, X2, X3, por exemplo. A área da casa, a localização da casa, e a idade da casa. X1, X2, X3. E o output é o preço da casa. É o Y. Está bem? Podemos ter aqui. Isto chama-se regressão linear. Posso utilizar isto para estimar valores de casas. Não é? Eu desenvolvo a máquina e depois tenho uma interface e eu meto lá a área da casa e ele diz-me logo qual é o valor. Pronto. Não tenho que estar a fazer grandes cálculos. Uh, Outra possibilidade é a chamada regressão logística ou classificação. Imaginem um radiologista ou um sistema de inteligência artificial que vai olhar para um raio-x, ou uma ecografia, ou uma ressonância magnética, ou um TAC, e vai encontrar
e vai olhar para o tamanho do tumor e a idade do paciente. E com base no dataset, no número de exemplos que ele vai dando, de malignos e benignos, ele vai construir esta reta que está na fronteira, que define a fronteira entre os benignos, os tumores benignos e os tumores malignos. Portanto, esta reta vai sendo construída com base no dataset. Depois, reparem, depois de vir, quando vier um novo exemplo, se tiver, por exemplo, aqui, ele já sabe, ok, está à direita da curva, quando ele vai fazer a perdição é positiva, ou se estiver à esquerda, a perdição é negativa. O que é que eu queria dizer também sobre isto? Queria dizer que, reparem que nós temos aqui um positivo que está à esquerda e temos um negativo que está à direita. Portanto, isto não é sempre rigoroso. Quando falamos em inteligência artificial, não estamos a falar de algo determinístico. Estamos a falar de algo probabilístico. Estamos a falar de probabilidades. E isto faz toda a diferença, está bem? Tanto que nós, quando vamos ao GPT, quando fazemos uma pergunta, ele nem sempre é rigoroso na resposta, porque ele dá uma resposta que está estatisticamente mais correlacionada com as palavras que nós lhes demos na pergunta, tá bem? Esta é a forma de funcionamento da inteligência artificial, tá bem? Pronto, e quando falamos em redes neuronais, deep learning, não é? O que é deep learning? Nós, quando falamos, aquilo que nós falamos aqui, nós podemos implementar isto com um único neurónio. Podemos utilizar um único neurónio para fazer isto. No entanto, nós podemos utilizar, e a precisão aumenta, aliás, a precisão tende a aumentar com o aumento do número de neurónios. E isso é redes neuronais, deep learning, ok? Portanto, quando falamos em deepfake, o que é o deepfake? O deepfake, aqui para os jornalistas, quando falamos em deepfake, por exemplo, imagens que são geradas com deep learning, não é? Com redes neuronais, com muitos neurónios, não é? E cada neurónio tenta replicar os neurónios humanos que nós temos no cérebro. Portanto, todos os neurónios estão interligados. Temos várias camadas de neurónios, a camada de entrada, camadas intermédias e camada de saída. Temos muitos neurónios e, basicamente, o desempenho da rede tende a aumentar com o número de neurónios. Por exemplo, o GPT-4o tem mais neurónios do que tem o GPT-4. E o GPT-4 tem mais neurónios, ou mais camadas, e cada camada com mais neurónios, do que o GPT 3.5. Está bem? Portanto, isto é um facto. Cá está. Mais camadas, melhor desempenho. Temos aqui outro tipo de aprendizagem, que é a aprendizagem não supervisionada, que ele aprende por si. Ou seja, enquanto que nós na aprendizagem supervisionada, nós dávamos características das casas e dávamos o Y, dávamos também o preço da casa. Nós aqui, nós só mostramos imagens e ele tem que procurar alguma característica nos dados que nós lhe damos, que podem ser imagens ou não, e ele vai tentar encontrar alguma característica que permita realmente saber diferenciar os vários, vai fazer aquilo, pode fazer clustering, que é agrupamento dos dados de alguma maneira, vai agrupar os dados de acordo com algum perfil comportamental, por exemplo, das pessoas, imaginem algum perfil comportamental, agrupar os dados dos clientes da RTP em função do perfil, se é da esquerda, se é do centro ou se é da direita, não é? Em termos políticos, não é? E pode fazer um agrupamento. Pode fazer um agrupamento de acordo com, olhando para um conjunto de características, por exemplo, ainda às redes sociais, e percebendo o que é que ele visualiza, os comentários, os likes, etc, etc. Ok? E, portanto, outra é a detecção de anomalias. Portanto, nós podemos ter algumas, detectar o que é que não é normal. Ok? Por exemplo, se nós tivermos dados na internet que indicam que a normalidade está para um determinado perfil de comentários, quando aparece um político
um político tem um determinado perfil de comentários, de repente esse mesmo político aparece com um statement, com uma afirmação completamente diferenciada de todas as outras. Ora, nós com um sistema de detecção de anomalias, pode haver aqui um warning, pode haver aqui um semáforo que liga e que diz, vai ver o que é que se está a passar. Por exemplo, em cibersegurança é muito utilizada a detecção de anomalias, aprendizagem supervisionada. Normalmente, primeiro uma aprendizagem supervisionada, ele vê se há algum ataque tipo, e se não houver nenhum ataque tipo, ele passa por um sistema de detecção de anomalias, em que a detecção de anomalias, que é a segunda caixa de IA, que ele vai dizer, vai mandar o operador, vai lá ver, isto não foi detectado, de forma evidente que é um ataque, qual é o tipo de ataque, mas o comportamento é estranho, porque houve aqui logins a partir da Tailândia, ou horas estranhas, e vai lá ver o porquê que este utilizador de repente está a ter um comportamento completamente anómalo. Portanto, o clustering que eu estava a dizer, por exemplo, o perfil de se é de esquerda, se é de direita, de acordo com determinados parâmetros, não é? Detecção de anomalias. Imaginemos um motor que nós vamos observar o calor e a vibração. De acordo com estes parâmetros, temos um dataset, temos muitos exemplos. E os exemplos, quanto mais no centro ele tiver, maior é a normalidade. Se de repente a vibração diminui ou aumenta muito, nós podemos considerar que está fora de um threshold. Vamos definir aqui, basicamente, tudo isto deve seguir uma curva de Gauss, uma curva estatística gaussiana, ou de uma distribuição normal. E se estiver fora deste parâmetro, do threshold que nós definimos, então vamos ter a tal observação, porque o político apareceu com um statement completamente diferente de todos os anteriores que ele teve. Isto vai carecer uma investigação mais aprofundada para ver se realmente é uma fake news ou não. Não é? Pronto, isto pode ser utilizado, imaginem, os logins, para cibersegurança, podemos utilizar para muitas coisas. Se é fraude, se não é fraude, todo um conjunto. E cá está a curva de Gauss, a distribuição normal, e vamos definir aqui um threshold, a partir do qual nós vamos considerar que ele vai acender a luz vermelha para uma investigação posterior para verificar se realmente, é aceitável ou não. Outro tipo de inteligência artificial, sistemas de recomendação, que nós quando pomos os likes ou gostamos de alguns tipos de filmes e não gostamos de outros, o sistema de inteligência artificial vai percebendo quais são as nossas preferências e depois vai-nos dar recomendações, enfim. E depois, finalmente, o último tipo de inteligência artificial, assim, muito rapidamente, é o chamado reinforcement learning. O reinforcement learning é utilizado, por exemplo, na área da robótica para movimentar um robô, por exemplo, um veículo autónomo, utiliza reinforcement learning. Os veículos hoje em dia que têm câmaras associadas à inteligência artificial e hoje em dia os carros já veem se está um carro parado à frente, ele, quando vai em cruise control, o Adaptive Cruise Control, ele reduz a velocidade para evitar, ou trava mesmo, se aparecer um carro travado à frente, ele segue a via, não é? E, portanto, ele segue a via e é tentativa e erro. Portanto, basicamente é um sistema de reinforcement learning em que ele vira para a esquerda e vira para a direita e as decisões que ele toma de inteligência artificial visam aumentar, é um jogo, é um processamento, aquilo é um algoritmo em que ele tenta sempre maximizar o reward, a recompensa. E, portanto, se ele for no centro da faixa, ele está a ganhar pontos. Quando ele se afasta do centro da faixa, ele começa a perder pontos. E é um algoritmo que ele quer é ganhar pontos ao máximo. Basicamente é isso. E, portanto, ele anda à procura sempre maximizar o número de pontos ganhos e é utilizado, por exemplo, para jogos de xadrez, para veículos autónomos, sejam eles terrestres ou aéreos, é sempre a mesma coisa. Pronto, agora vamos falar sobre a inteligência artificial, os Large Language Models e os Large Inteligência Artificial Generativa, os LLMs, Large Language Models e os Large Multimedia Models. Portanto, a inteligência artificial generativa
é, digamos, um outro tipo de inteligência artificial. Foi criada muito a partir, muito baseada na aprendizagem supervisionada, aquele primeiro tipo que nós falamos, e é importante percebermos o que é aprendizagem supervisionada para percebermos o que é inteligência artificial generativa. Ahm, e nós criamos, basicamente, são sistemas de inteligência artificial supervisionada, que a generativa AI, inteligência artificial generativa, são sistemas de aprendizagem supervisionada, em que o dataset são large language models, são modelos, basicamente são livros, todos os livros que existem disponíveis, todos os websites, toda a informação que está na internet, e o sistema é treinado. Isso gera um large language model do tipo o GPT, tá bem? Com grandes quantidades de linguagem, de linguagem natural, com muitas palavras que estão interligadas entre si. Hoje em dia nós já evoluímos, o GPT, por exemplo, já evoluiu, e já não é um large language model, mas é um large multimedia model. Porquê? Porque além de texto, tem também imagens, e vídeos e áudio, e portanto já evoluiu para o chamado large e multimodal. Portanto, quando falamos no GPT, temos o 3.5, o 4, o 4.0, e o que é que nós podemos ver aqui? Podemos ver que cá está, o 3.5 era apenas texto, o 4 já tinha texto e imagens, o 4O tem texto, imagens, áudio e vídeo. E temos várias camadas diferentes, aquilo que falámos há bocado. Portanto, quanto maior o número de camadas, reparem, nós aqui no 3.5 temos 96 camadas, com 12.800 neurónios por cada camada. E o 4.0 já temos 120 camadas, com 16 mil neurónios por camada. E o 4O temos 140 neurónios, com 18 mil neurónios por cada camada. Então, estão a ver, o número de neurónios tende a aumentar. E quando falamos em inteligência artificial generativa, é boa com dados não estruturados, portanto, nós já conseguimos ter texto, imagens e áudio tudo junto, é ótimo. Enquanto que a aprendizagem supervisionada, os dados têm que ser muito bem estruturados. Portanto, se eu preparo o sistema para laranjas e maçãs, eu só lhe posso mostrar imagens de laranjas e maçãs e não mostrar outras coisas. Enquanto que a inteligência artificial generativa, eu já posso interagir com ele mostrando muitos diferentes tipos de dados. Está bem? E pronto, eu posso interagir, pedir para me dar informação, para processar a informação que eu lhe dou. Posso pedir para dar-me ideias de gráficos para uma t-shirt, por exemplo. Enfim, dá-me uma receita, de culinária. Ou posso lhe dar um texto e pedir para reescrever o texto com um tom jornalístico, por exemplo. Ou posso fazer entrevistas, tenho 50 currículos e posso pedir, preciso de recrutar alguém com este perfil. Toma lá estes 50 CVs e diz-me qual é o mais indicado. Ou ordena-me prioritiza-me estes currículos. Ou posso, a inteligência artificial é muito boa a programar. Deixem-me dizer-vos que a inteligência artificial 5.0 está a ser programada, a ser desenvolvida pela inteligência artificial 4O, que é muito boa a programar. E, portanto, digamos, temos aqui a inteligência artificial que está a desenvolver-se ela própria, claro, por enquanto, sob aos comandos de humanos. Eh, e pronto, tenho aqui um statement um pouco provocador, que é a inteligência artificial não vai substituir radiologistas. Mas os radiologistas que usam inteligência artificial vão substituir os radiologistas que não usam inteligência artificial. Eu diria a mesma coisa para os professores, a mesma coisa para os jornalistas. Portanto, a inteligência artificial não vai substituir os jornalistas, pode substituir algumas tarefas mais rotineiras, sim, mas os jornalistas que utilizam inteligência artificial vão substituir claramente os jornalistas que não utilizam a inteligência artificial.
E como é que funciona os Large Language Models? Como é que o GPT funciona? Basicamente é um sistema de aprendizagem supervisionada, aquele primeiro sistema que nós vimos, em que ele traça uma curva, não é? E basicamente ele aprendeu, é um supervised learning, em que ele aprendeu com as palavras, com todas, vamos olhar para um Large Language Model apenas, é apenas texto, e ele aprendeu com tudo aquilo que está na internet, com todos os textos que estão na internet. E eu, quando faço uma pergunta qualquer, eu dou-lhe um conjunto de palavras. Vamos supor que esta é a minha pergunta. My favorite food is a. Ele vai-me dar a resposta, ele vai determinar qual é a primeira palavra que está estatisticamente correlacionada com as palavras que estão na pergunta. E vai adicionar esta palavra bagel às palavras anteriores. E depois a seguir vai encontrar a próxima palavra. E vai adicionar essa próxima palavra. E vai fazer um novo query no sistema de inteligência artificial e vai encontrar a palavra seguinte. Portanto, quando eu faço uma pergunta, quando eu pergunto alguma coisa à inteligência artificial, para já estou a fazer uma pergunta a um sistema de aprendizagem supervisionado e essa aprendizagem supervisionada aprendeu, teve um dataset, tudo aquilo que está na internet, ele vai-me dar a resposta, que é uma palavra que está estatisticamente correlacionado, em termos probabilísticos, com as perguntas que eu coloquei na pergunta. Encontrar a primeira palavra, depois encontrar a segunda, a terceira, a quarta e finalmente tenho a frase toda, tenho a resposta toda, que está alinhada com a pergunta. E este é o funcionamento. É um sistema probabilístico, é um sistema de aprendizagem supervisionado que requer um treino prévio, não é? Requer um treino prévio e ele aprendeu com tudo aquilo que existia na internet. Muito bem, eu posso utilizar os LLMs para me dar informação. Eu vou lá, faço uma pergunta e tenho a resposta. Mas também posso utilizar para processar a informação que eu tenho. Eu posso lhe dar um texto, por exemplo, aqui há tempos recebi um e-mail com dez páginas e, sinceramente, era um texto que não, era um e-mail que não era nada importante. E aquilo que eu fiz copy-paste daquelas 10 páginas e pedi, faz-me um resumo numa página. Ele fez-me um resumo numa página. Posso utilizar para me dar informação ou para processar a informação que eu lhe dou. Ehm, Posso criar interfaces. Atualmente vamos ao McDonald's e temos um menu rígido, não é? Se eu escolher uma Coca-Cola, a seguir aparece a opção com se é a light ou agora não se chama light, tem outro nome. Se é light ou é normal, não é? É rígido. Eu posso, por exemplo, desenvolver um sistema de inteligência artificial para servir de interface num restaurante, muito facilmente, hoje em dia, e de uma forma muito mais inteligente e muito mais dinâmica, muito mais user-friendly do que estas formas, estas interfaces rígidas, e até pode ser por voz, pode interagir por voz, etc. Portanto, é muito mais dinâmico. Muito bem. E, portanto, como eu estava a dizer, reparem, como um professor, eu posso utilizar um LLM não apenas para me dar informação, mas para processar a informação que eu dou. Por exemplo, imaginem, eh, eu faço um teste e dou ao sistema de inteligência artificial o teste que eu fiz com as perguntas e com as respostas corretas. E a seguir, o que é que eu vou fazer? Para me facilitar o trabalho de correção dos testes, eu vou digitalizar os testes dos alunos e vou dar ao sistema de inteligência artificial. E o sistema de inteligência artificial vai-me corrigir os testes, ou pelo menos vai fazer uma pré-correção que eu depois devo validar naturalmente, não é? Mas posso, por exemplo, utilizar para esse efeito, está bem? Pronto. E depois existem os chatbots. O que é o chatbot? Este chatbot da UAL, Universidade Autónoma de Lisboa, foi feito pelo departamento que eu dirijo, pelo Departamento de Engenharia e Ciências da Computação, e é útil, hoje em dia as organizações quase todas tendem a ter chatbots. E como é que funciona o chatbot? Eu desenvolvo uma interface web em ambiente web, cá está, o ambiente web, chatbot.autonoma.pt, quem quiser experimentar,
e desenvolve esta interface web e depois vou desenvolver em Python, tipicamente em Python, uma interface que o que é que acontece? Eu faço uma pergunta em Mário Marques da Silva. Eu tenho depois um texto com toda a informação da universidade. Imaginem um documento Word, tenho um texto grande e quando vem uma pergunta, eu vou enviar através de uma API, de uma interface entre o meu chatbot e o GPT, concretamente aquilo que nós estamos a utilizar é o GPT, pode ser o Gemini, enfim, desenvolvemos uma interface entre este chatbot e o GPT, por cada pergunta que vem, o que é que vamos fazer? Vamos enviar a pergunta juntamente com o texto, tem toda a informação da Universidade Autónoma de Lisboa. O GPT o que é que vai fazer? Olha para a pergunta, vê qual é, vai procurar a resposta no texto que recebeu e devolve-me através da mesma interface a resposta à pergunta. E pronto, e aqui está. A resposta é esta que nós recebemos através dessa interface entre o chatbot do UOL e o GPT. Isto pode ser muito útil, por exemplo, imagina, em termos jornalísticos, pode ser muito útil para, para fazermos, é preciso é dar ao GPT a informação necessária. E, portanto, isto pode levantar, hoje em dia, todas as organizações tendem a ter chatbots. Nós, no limite, eu estou a pensar desenvolver, por exemplo, eu tenho uns livros, tenho um livro, que eu utilizo em várias disciplinas, estou a pensar desenvolver um chatbot associado ao livro que utilizo em várias disciplinas para os alunos interagirem, em vez de irem, andar a ler o livro todo à procura de uma coisa qualquer. Eles vão ao chatbot e fazem a pergunta e têm a resposta diretamente com a informação que vem diretamente do livro. Portanto, cada pergunta que vem, eu vou mandar juntamente com o livro, imaginem, com o texto do livro, e ele devolve a resposta, também através dessa interface. Pronto, nós estamos a entrar aqui. Supervised Learning tradicional requer muito tempo para desenvolver um sistema, e quando nós falamos de inteligência artificial generativa, é tipicamente muito mais rápido e desenvolvemos um chatbot. Este chatbot foi desenvolvido de uma forma que se chama Prompt Engineering. Prompt Engineering digamos, é um desenvolvimento que se faz muito mais simples, com um pouco de Python e ali com algumas instruções que a maior parte delas até são sempre são muito semelhantes, e é muito fácil de desenvolver. Pronto, vamos agora falar sobre uma parte que interessa mais depois desta introdução, que eu julgo que era importante para desmistificar e nós percebermos o que é inteligência artificial e agora estarmos mais capacitados de perceber o que é que se faz, o que é que a inteligência artificial faz pelo jornalismo e de que forma é que isso é feito. Essa é a fase que vamos entrar agora. Portanto, nós estamos a entrar numa era que nunca houve tanta informação no mundo como hoje, mas eu diria também nunca houve tanta desinformação como hoje. Nunca, nunca, nunca. O nível de desinformação que nós temos hoje em dia está num nível que nunca existiu, que nunca existiu. E, portanto, nunca o pensamento crítico das pessoas colocar em causa aquilo que é apresentado, nunca foi tão importante como é hoje. E, portanto, a atividade jornalística tem um papel muito importante, um papel ético e um papel de estímulo do pensamento crítico das pessoas também. E um papel de filtrar a informação, um papel de verificação dos factos. E nós hoje estamos numa era em que o nível de manipulação de massas pode ser feito de uma forma personalizada. Nós conseguimos enviar informação com inteligência artificial. A inteligência artificial permite o envio de informação de forma perfeitamente adaptada a certos perfis psicológicos ou certos perfis políticos das pessoas. E, portanto, permite o quê? A inteligência artificial permite adaptar mensagens de diferentes perfis individuais. Nós já vamos ver exemplos como isso se faz mais nas redes sociais do que propriamente nos canais de televisão ou de rádio.
E, portanto, permite, a inteligência artificial permite otimizar e disseminar os conteúdos em larga escala, de forma adaptada aos vários perfis. Portanto, quando nós falamos em redes sociais, reparem, as redes sociais são controlados por um algoritmo de inteligência artificial. Quem controla as redes sociais é a inteligência artificial. Se eu controlar o algoritmo da inteligência artificial, eu controlo as pessoas e controlo o mundo hoje em dia. E, portanto, quem tem o controle da inteligência artificial tem o controle das pessoas. E consigo enviar, vamos supor que eu queria manipular as pessoas, num determinado contexto, contra a União Europeia, por exemplo. Vamos supor. Eu consigo manipular, há determinadas pessoas, há um perfil de pessoas que eu vou manipular de uma maneira contra a União Europeia, mas há outro perfil de pessoas que eu vou manipular de outra forma diferente. Se eu quiser manipular as pessoas contra a ciência, eu já vou dar aqui um exemplo. Há pessoas que, as pessoas que têm carências financeiras. Eu vou mandar mensagens para essas pessoas que a ciência está completamente, fora do contexto, da realidade, que a ciência é elitista, a ciência, que está a suportar um conjunto de pessoas que não faz nada, que serve apenas para suportar essas pessoas e não para suportar o output. Posso enviar esse tipo de mensagens. Por exemplo, para pessoas que são mais tradicionalistas, eu vou enviar, mensagens diferentes, que são contra a ciência, porque a ciência põe em causa os dogmas, porque a ciência quer explicar tudo, mas há coisas que não se explicam. Enfim, já vamos ver melhor essas questões. E, portanto, a IA consegue recolher e analisar enormes quantidades de dados individuais e consegue saber qual é o perfil de cada um de nós. Hoje em dia, a inteligência artificial consegue saber tudo sobre nós. Consegue saber muita coisa sobre nós. De que forma? As redes sociais, as visualizações, os likes, as partilhas, os comentários, as questões que nós colocamos no GPT, o histórico de navegação, as pesquisas no Google, as compras online, o GPS, a partilha de localização, as mensagens. Claro, há aqui alguns contextos que podem ser feitos. Nós temos o RGPD, o Regime Geral de Proteção de Dados, na Europa, não é? Mas nós sabemos que, fora da Europa, nem sempre, nem todas as empresas, quero eu dizer, nem todas as empresas cumprem, ou dizem que cumprem, mas depois na prática. Já me aconteceu, por exemplo, num almoço faz hoje uma semana, com alguns colegas que estávamos aqui, falámos sobre, companhias aéreas que vão para a Ásia, Qatar Airways e Emirates e Etihad, e depois, passado um bocado, eu estava-me a aparecer, sem fazer qualquer tipo de pesquisa, estavam-me a aparecer sugestões de voos com ETA, não é? Portanto, isto é um exemplo que, que acontece. E, portanto, hoje em dia, a inteligência artificial, de forma mais abusiva ou menos abusiva, tendo acesso a todo um conjunto de dados, consegue traçar perfis psicológicos e comportamentais muito precisos. E depois de ter esta informação, consegue saber qual é o perfil em que cada um de nós se enquadra e enviar mensagens. Se tiver como objetivo denegrir a imagem da União Europeia, ele sabe qual é a forma de chegar a essa pessoa, enviar mensagens de forma muito personalizada. Se quiser enviar mensagens contra a ciência, sabe exatamente qual é a forma de chegar a cada uma dessas pessoas. Está bem? E, portanto, há alguns tipos de manipulações, temos vários tipos de manipulações. Temos as fake news, não é? Que são mensagens claramente falsas, das quais enquadra-se aqui os deepfakes, por exemplo, vídeos gerados com deep learning, com inteligência artificial, hoje em dia. Temos as mensagens parcialmente verdadeiras, que normalmente são mais, convencem mais as pessoas do que propriamente aquelas que são mentiras evidentes. Uma mensagem que é parcialmente verdadeira, mas que é enviada por um público-alvo que nós sabemos que vai interpretar de uma determinada forma, são muito mais eficazes. Não é? Uma mensagem parcialmente verdadeira, uma mensagem que não é mentira,
mas é uma mensagem que é parcialmente verdadeira, mas que é enviada para um determinado público para interpretá-lo. Às vezes até mensagens verdadeiras mesmo, mas enviadas para um determinado público para interpretá-las de uma certa forma. E depois temos aqui uma coisa que são as mensagens reais, mas que são completamente descontextualizadas. Se calhar, agarrar-se numa frase que eu disse aqui hoje completamente fora do contexto, consegue ter um significado completamente diferente. E isso pode fazer ressonância e eco em algumas pessoas, não é? E, portanto, hoje em dia isto também acontece muito. Mensagens reais descontextualizadas que, enviados para um determinado público, eh, podem ter um impacto muito negativo. Portanto, a IA, como eu disse, podem gerar mensagens diferentes para pessoas diferentes. A IA consegue fazer isso de uma forma muito eficiente. Digo, a IA sabe qual é o perfil de cada pessoa e consegue gerar também mensagens diferentes para pessoas diferentes. Por exemplo, para denegrir a imagem da ciência, denegrir a imagem da União Europeia, denegrir a imagem dos Estados Unidos, denegrir a imagem, seja da instituição que for. Está bem? Portanto, permite o quê? Influenciar opiniões políticas, promover produtos para vender, não é? Ou ideologias mesmo, não é? Reforçar crenças já existentes, que se chama confirmation bias, portanto, pessoas que já têm determinadas crenças que se pretende que reforçar aquelas ideias, e funciona muito com base no medo, não é? É aquela história de que nós vamos o medo é um sentimento fortíssimo, não é? O medo e o ódio e a raiva são sentimentos muito mais fortes do que o amor e a empatia, não é? Imagina, nós vamos a um campo, vamos ao campo relaxar, vemos um rio lindo, não é? Com uma paisagem fantástica, o rio azul, um rio azul com uma paisagem verde e com flores e fantástico, uma montanha atrás, espetacular. Tá, é tudo ótimo. Portanto estamos completamente relaxados. De repente vemos uma cobra, não é? Cobra. Vemos uma cobra e nós deixamos de olhar para o resto da paisagem e estamos focados na cobra, não é? Porquê? Porque o medo é um sentimento muito mais forte. O medo e o ódio é um sentimento muito mais forte que é um instinto de sobrevivência. Foi isso que nos permitiu a espécie humana sobreviver, não é? E, portanto, é muito importante esta a parte. E o medo, e o ódio e a raiva são explorados de forma massiva, hoje em dia, pela inteligência artificial. E, portanto, como eu ouvi alguém dizer que nós, quando vamos às redes sociais, andamos ali a andar, a fazer scroll, não é? E o que nos aparece é cobra, não é? Porque é a forma, e cada um vê a cobra de uma forma diferente, não é? Eles sabem o que é que representa a cobra para cada um, e é a forma das redes sociais nos agarrarem e venderem os produtos, venderem as ideologias, venderem, enfim. Isto, ou pelo menos isso é possível. Não estou a dizer que isso seja feito, mas pelo menos isso é possível. Isso é feito, sim, pelo menos no sentido de nos agarrar às redes sociais e tornar-nos viciados das redes sociais. Isso é algo que é perfeitamente conhecido. Pronto, o exemplo de descredibilizar a ciência, se nós, as redes sociais quiserem descredibilizar a ciência, gerando hostilidade, desapego do conhecimento científico, podemos, podemos segmentar aqui o público-alvo em dois grupos diferentes. Por exemplo, as pessoas com dificuldades económicas é um dos grupos, um dos segmentos em que é enviado uma mensagem tipo, não é? Em que as soluções da ciência raramente resolvem os problemas do cotidiano e dão luz para alguns. Portanto, as pessoas vivem à conta da ciência, não é? Isto seria uma mensagem possível de enviar, não é? Depois, para um outro segmento, que são indivíduos com forte fé religiosa, defensores de crenças tradicionais, podemos enviar uma mensagem B que diz que a ciência é arrogante, tenta explicar tudo e desacreditar o que não pode medir, incluindo as nossas tradições e a nossa fé, não é? E põe em causa um conjunto de dogmas, etc, etc. Pronto, de uma forma fria, não é? Isto pode ser feito com a inteligência artificial. Atenção, isto pode ser feito. Hoje em dia, quem controlar. E o que é que deixem-me dizer-vos mais? Deixem-me dizer mais. Eu costumo dizer que nós hoje em dia
podemos ter regimes eh, pseudo-democráticos, que são verdadeiras ditaduras. Porquê? Porque controlam o algoritmo. Quem controlar o algoritmo controla as pessoas e, portanto, pode entrar de uma forma perfeitamente democrática, pode entrar de uma forma perfeitamente democrática, se tiver o controle destes meios com inteligência artificial, conseguir chegar às pessoas com mensagens personalizadas, consegue perfeitamente controlar as pessoas e, desta forma, controlar o regime pseudo-democrático, ok? E podemos ter ditaduras eh, encapotadas de democracias. E hoje, esse risco, eu costumo dizer, nunca o pensamento crítico foi tão importante como hoje. O grande problema é que muitas das pessoas deixam os outros pensar por elas. Mas isso deve ser combatido. Eu acho que a atividade jornalística tem um papel importante no estímulo desse pensamento crítico. Já agora, a manipulação é muito mais eficaz quando nós tratamos de verdades parciais em vez de mentiras muito evidentes, não é? E, portanto, verdades parciais que têm a ver com preocupações legítimas ou factos isolados, não é? Isso pode fazer a tal ressonância emocional, mexer com o medo, com a raiva, a injustiça, e cria-se dessa forma um inimigo, não é? Um, e, portanto, a inteligência artificial pode realmente fazer isto de uma forma, com uma escala e com uma velocidade que, adaptando as mensagens em tempo real, de forma a ter um impacto, um impacto elevado. A inteligência artificial, através das redes sociais, permite fazer isso. E, portanto, a atividade jornalística tem realmente um papel muito importante na investigação robusta, na verificação dos factos, na pluralidade das fontes e no estímulo do pensamento crítico. É muito importante haver uma investigação robusta, algo que estão fartos de saber, não é? Verificar os factos todos, ter a confirmação das fontes, enfim. Algumas aplicações práticas agora. Como é que a inteligência artificial pode apoiar a atividade jornalística de forma mais prática? Reparem, eu não vou aqui apresentar produtos. Os produtos, a Microsoft ou outras empresas têm os seus produtos. Aqui, a minha ideia é mais no ponto de vista intelectual e de compreender como é que tudo isto funciona. Porque vender produtos, deixa-me dizer, muitas das vezes as empresas vêm vender produtos, mas nem eles sabem muito bem o que é que está a ser feito. A ideia é mais perceber o que é que se pode fazer e quais são os mecanismos de inteligência artificial que permitem fazer essas coisas. É mais o papel desta conversa de hoje do que estar aqui a vender produtos. Há muitas empresas, começando pela Microsoft, que têm muitos produtos para fazer isso. Por exemplo, um produto que se chama Fabric da Microsoft, que tem a ver com IA e data mining, que faz maravilhas, por exemplo, não é? Portanto, a IA pode vasculhar milhares de documentos, vamos pôr PDF, dados financeiros, e-mails, etc. E permitir realmente apoiar investigações muito complexas, identificar padrões, redes de influências, fluxos lineares e incoerências. Portanto, utilizando o quê? A data mining, essa ferramenta Fabric da Microsoft, por exemplo, e utilizar Natural Language Processing, portanto, Large Language Models, não é? Que extraem entidades, relações, cronologias, a partir de dados não estruturados. Portanto, hoje em dia isso faz. Nós temos também a verificação dos factos em tempo real. Nós podemos, reparem, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer há bocado. Nós podemos ter, por exemplo, se tivermos uma base de dados de statements, de afirmações de determinado político, ou de todos os políticos, particularmente de um concreto, através de aquilo que eu disse há bocado, detecção de anomalias, de um algoritmo desse tipo, não é? Se há um político
que habitualmente tem afirmações num determinado sentido, não é? Se de repente ele aparece a ter afirmações num sentido completamente diferente, isso através do tal Tensor Anomaly Detection, não é? Eh, que a própria inteligência artificial generativa também implementa esses algoritmos, nós conseguimos detectar fake news, deepfakes e manipulações visuais, não é? E, portanto, esta é outra forma que nós podemos utilizar a inteligência artificial para. Claro que isto implica nós termos toda a informação em termos muitos dados. Termos dados, dados, dados sobre tudo e mais alguma coisa. Isso é muito importante. A IA pode também rastrear, ir às redes sociais e rastrear tendências, não é? De acordo com a informação que está a passar. Conseguimos saber quais são as grandes tendências, analisando sentimentos e padrões de partilha, não é? Para tentar campanhas que estão a acontecer, não é? Identifica o surgimento, por exemplo, de desinformação que se torna viral, não é? Por exemplo, eh, estou-me a recordar, caiu um avião, da Air India e depois surgiu aí um relatório que indicava eh, que andou nas redes sociais e ia ser passado através do WhatsApp, que era basicamente que era um PIN do banco do comandante que rolou e ele perdeu o controle e puxou e fez reverso aos motores. E foi, pronto, isso não correspondia à realidade, foi um fake news que surgiu. E realmente existem algoritmos de inteligência artificial que podem ser utilizados para isso. A geração de inteligência, a geração de textos, de sinopses, a geração de textos mais elaborados. Nós podemos dizer que queremos um tom jornalístico. E imaginem, eu, por exemplo, eu quero escrever um artigo, eu posso escrever um artigo aos bocados. Se eu chego ao GPT e digo, escreve um artigo sobre não sei o quê, a qualidade do texto que sai dali é tender para zero. Não é uma coisa básica. Agora, se eu fizer uma interação com o GPT, e eu for pedir, dá-me um parágrafo relacionando isto com aquilo. Agora dá-me outro parágrafo dizendo isto. Agora dá-me outro parágrafo dizendo aquilo. Agora dá-me outro parágrafo dizendo outra coisa e diz-me qual é o melhor local onde se enquadra nos outros parágrafos que já elaboraste. Agora ordena-me os parágrafos de forma a ter uma melhor transição entre a informação. Eu tenho que saber utilizar a inteligência artificial. E se eu não souber utilizar e fizer uma pergunta básica, eu vou ter uma resposta básica, não é? Agora, se eu tiver o controle da situação e eu souber interagir com o GPT e disser-lhe exatamente o que é que eu quero que ele me diga, ele ajuda-me a construir frases e complementa-me com detalhes que são essenciais. Relaciona isto com aquilo, ok? Ele vai dizer de que forma é que o facto A está relacionado com o facto B e de que forma é que isso pode acontecer. Bem, vai-me ajudar, não é? Ele vai-me auxiliar e vai-me escrever um texto bonito, não é? Que eu se calhar não vou perder muito tempo a redigir, a utilizar as palavras bonitas, não é? Porque ele faz isso por mim, não é? E eu vou utilizar o meu tempo para outras coisas que são mais importantes, não é? Para as ideias e não para os detalhes da escrita. Não, isso é muito importante. Na atividade jornalística, existe algum tipo de notícias que são muito rotineiras que a inteligência artificial pode fazer de forma automatizada. Não é? Por exemplo, a Associated Press usa IA para relatórios financeiros. Pronto, é algo que é repetitivo, ou meteorológicos, por exemplo, é algo que é muito repetitivo e, portanto, esse tipo de informação pode ser gerada de forma automatizada, não é? E deixarmos os jornalistas para, para trabalhos mais criativos, não é? Mais ao nível das ideias, ou mais analíticos, não é? Para investigações, etc. Portanto, tudo o que é mais rotineiro pode ser substituído por inteligência artificial. O arquivo, organização e arquivo de notícias. RTP tem umas coisas destas que eu já vi várias vezes, e onde guarda desde aquelas bandas magnéticas, e tudo está, e às vezes vai lá buscar, não é? E portanto, hoje em dia, na era do digital, tudo pode ser classificado de forma automática, por
por uma etiqueta, não é? Por etiquetas e relacionar por tema, data, entidade, quem foi o autor, da peça, tudo pode estar relacionado e, portanto, a inteligência artificial pode, se eu estou a fazer um trabalho sobre uma coisa qualquer, ele pode-me sugerir, digamos, outras peças do arquivo que estão diretamente relacionadas com aquilo que o trabalho que eu estou, a investigação que eu estou a fazer neste momento. Transcrição automática, por exemplo, eu posso estar numa reunião, eh, posso ter uma entrevista por áudio e fazer a transcrição, o texto, aliás, o voice to text conversion, não é? A conversão de texto para de voz para texto automática, isso hoje em dia é uma coisa trivial, não é? Ou posso estar numa reunião, em vez de estar a tomar notas para fazer a ata, eu posso gravar o áudio da reunião e pedir, enviar o fecheiro de áudio para o GPT e pedir a ele para me fazer a ata da reunião, um resumo daquilo que está no áudio. E ele faz isso de forma muito simples, é uma coisa muito trivial hoje em dia, não é? Mas também pode fazer uma tradução de uma língua para outra, não é? Portanto, hoje em dia, isso é coisa muito trivial. Eh, digamos, digamos, os meios de comunicação social podem também ter chatbots internos, da mesma maneira que o UOL tem aquele chatbot que foi mostrado para dar informação sobre a universidade, mas pode-se ir mais além, não é? Pode ser para dar um chatbot para dar informação sobre RTP, mas até para dar informação sobre o trabalho desenvolvido pelos jornalistas, não é? Portanto, também se podem desenvolver chatbots que podem apoiar este tipo de atividade, em que eu vou enviar-lhe um texto vou enviar um texto através da. E ele processa-me esse texto, não é? Ter um chatbot para fazer essa funcionalidade. E pode gerar sinopses para redes sociais, por exemplo, ou geração de títulos alternativos para uma notícia qualquer, um título, uma sinopse para ser publicitado nas redes sociais. Isso é automatização de tarefas e a IA faz isso de forma. Bom, e depois pode detectar detecção de enviesamento. Nós podemos detectar com IA se houver uso excessivo de emoção, falta de contraditório ou fontes muito parciais, nós fazemos aqui, fazer aqui uma detecção de polarização. Um, e depois temos a componente ética do jornalismo, não é? A IA não deve decidir o que é notícia, isso deve ser um julgamento sempre humano. Porque senão o risco de dependência excessiva de uma chamada black box e, portanto, a importância de validação humana e da responsabilidade humana. Portanto, a responsabilidade, os humanos têm sempre a última responsabilidade e deve haver sempre transparência e uma supervisão editorial que é muito importante, não permitir que a inteligência artificial faça tudo. Pronto, a inteligência artificial na investigação eu, por exemplo, faço investigação, deixa-me dizer-vos que eu normalmente discuto primeiro com a inteligência artificial qual é que é a melhor estratégia para levar a cabo. E eu faço essa discussão. Posso fazer com colegas que trabalham na mesma área que eu, mas eu também posso discutir isso com a inteligência artificial. É ao nível da estratégia. Qual é que é a linha de investigação? Eu quero descobrir, quero chegar a este final. Qual é que é o meio que eu vou utilizar para lá chegar? O que é que tu achas de inteligência artificial que é mais eficaz? É seguir por este caminho ou por aquele e por aquele? E já agora, qual é que é mais complexo? E fazer esse tipo de discussão com a inteligência artificial. E como é que eu devo fazer isso? Não é? Como é que eu devo fazer essa investigação? E já agora ajuda-me a programar. Ajuda-me a desenvolver em Python ou em MATLAB ou seja aquilo que for. Ajuda-me a programar isso para eu obter esses dados de que eu necessito. E ele ajuda a programar, ainda comete alguns erros, mas facilita muito o trabalho. Se calhar o trabalho que eu ia ter, estar a tratar de detalhezinhos de programação, que eu demorava, por exemplo, um mês, se calhar
ali numa semana eu consigo obter resultados interessantes. E, portanto, porquê? Porque passo pelos detalhes todos, passo por um conjunto de troubleshooting que ele detecta coisas que não estão corretas no código, etc. Portanto, eh, e eu posso depois pedir de agarrar no código e dizer, olha, agora faz-me o contrário, agora tenho o código e tenho estes resultados, agora descreve-me estes resultados, este código, para eu apresentar, num artigo que vou escrever, não é? E agora adiciona mais isto, esqueceste disto, adiciona mais aquilo. E é assim que nós interagimos. Pronto, isto é desenvolvimento de um chatbot utilizando o tal prompt engineering, não é? Engenharia da prompt. É assim que se programa. São coisas muito simples e basicamente é quase sempre a mesma coisa. Não tem grande ciência e pronto. Estamos a entrar aqui para finalizar. Estamos a entrar aqui na era da Artificial General Intelligence. Nós atualmente estamos na era da inteligência artificial. O futuro será a inteligência artificial geral. Porquê? Porque a inteligência artificial já faz muita coisa, é melhor do que os humanos, em algumas tarefas específicas. Mas há muita coisa que não faz. Aliás, são mais as coisas que a inteligência artificial não faz do que aquelas que faz ainda, não é? E, portanto, por exemplo, aprender a conduzir um carro em 20 horas de prática. Ou, por exemplo, fazer um doutoramento em 5 anos. E, portanto, e nós, quando falamos em robôs humanoides, nós queremos robôs que não façam tarefas muito específicas, mas que façam que sejam multipurpose, não é? E, portanto, esta Artificial General Intelligence é para lá que nós tendemos e que nós precisamos dela, efetivamente, para ter os robôs humanoides que nos ajudam em todas as tarefas. E pronto, eu terminava depois desta exposição, eu terminava dizendo, foi 1 hora e 10 minutos, terminava dizendo que no mundo só há uma coisa que, que é estática. É a única coisa que é estática no mundo, que é a permanente mudança, não é? É a única coisa que no mundo é estática. Tudo o resto é dinâmico. Nada. Nós é que por vezes achamos que tudo é estático e tudo vai ficar como está, mas na verdade tudo é dinâmico, não é? E pronto, terminava agradecendo a vossa, a vossa audiência. E agora lançava o desafio para colocarem questões ou contributos, comentários e portanto passava agora aqui o microfone para vocês. Muito obrigado pela vossa atenção. Posso colocar, Mário, uma questão? Força, Lércio. Não só a mudança é permanente, como a própria mudança também muda, não é? Como dizia o Luiz de Camões. O que eu queria colocar aqui como um dilema, né, sobre transparência, confiança e literacia, né? Os colegas acham que os mídias devem informar sempre claramente quando o conteúdo foi gerado, foi editado, foi auxiliado por inteligência artificial, ou acham que isso é completamente irrelevante para o público? Lércio, se quiser repetir a pergunta, para perceber melhor. Portanto, se acham que os conteúdos se Sim, são, não, se Quando há são interferência da os gerados por inteligência mídias devem, humanos ou artificial, se por devem inteligência ser artificial. comunicados ao público, não é, Laércio? se os mídias devem informar claramente quando o conteúdo foi editado, gerado, ou auxiliado por inteligência artificial, ou se pensam que isso é irrelevante para o público. Eu acho que é uma questão de transparência. Não acho que seja irrelevante. Porque mesmo que nós nos sirvamos da inteligência artificial para fazer fact-checking e para fazer a verificação da veracidade de algumas coisas, quem é que nos garante que aquilo que a inteligência artificial nos devolve não foi manipulado, como disse o professor, não é? Não tem origem em fake news. Portanto, eu acho que devemos dizer ao nosso público que sim,
que tivemos auxílio da inteligência artificial. Porque isto no futuro não se vai pôr, se calhar a machines isso no futuro, não é? Mas e eu também queria colocar uma questão, é quem é que nos garante que quando fazemos verificação de dados através da IA, que aquilo que nos é devolvido é de facto verdadeiro? Quem é que faz a verificação? Quem é que faz o fact-checking? A IA, não é? Quer dizer, Claro, pronto, não, eu concordo com isso. E é uma questão muito pertinente, não é? Aliás, nós estávamos a falar sobre isso, porque foi aquilo que eu disse. Hoje em dia, quem controla a inteligência artificial controla as pessoas, não é? Controla a informação e controla as ideologias, porque é aquilo que eu digo, nunca houve tanta desinformação como nos dias de hoje. Aliás, nós tínhamos o Elon Musk que estava a tentar comprar a OpenAI ainda há muito pouco tempo, não é? E que está a investir num novo sistema de inteligência artificial. E isso é muito importante. Portanto, hoje em dia, cada vez mais, o controle da inteligência artificial representa o controle das massas, o controle das ideologias, o controle dos regimes, e sem dúvida que é uma pergunta pertinente, é quem é que controla a inteligência artificial? Não, nós podemos ver isso, pois, não sei a resposta, não sei a resposta, não sei responder, Depois não vi é? a Mas parte da é uma questão integração, pertinente. disse que a Se calhar produção, alguém. a parte de temas, parte de marketing, mas também parte de temas. Eu não sei se alguém estava a intervir ou não. Não, não estava a conseguir perceber, eu acho que o Filipe tinha o micro aberto, mas se calhar não era para nós. pois, não era para nós, exato. Ok. E peço desculpa, por acaso era, mas eu como estou aqui numa ilha a editar, pedi aqui ao colega só para tirar o som. Eu gostava só de também dar aqui um acrescento. Eu estou a tirar neste momento um mestrado em jornalismo e fala-se muito desta questão, mas eu queria também trazer aqui à discussão uma coisa muito importante. Eu acho que não se pode olhar para a inteligência artificial como assumir que seja ela a fazer um papel que é crucial do jornalista, que é o fact-checking. Eu acho que é errado nós delegarmos essa função do fazer a verificação dos factos a uma inteligência artificial, porque assim estamos, na minha opinião, atenção, eu sei que isto é muito polémico, mas na minha opinião estamos a abrir porta para que a inteligência artificial acabe por fazer e substituir o papel do jornalista, que é ele terá de fazer o fact-checking. Mas eu acho e entendo a inteligência artificial, primeiro respondendo à questão do colega, terá que ser obrigatoriamente identificado e mostrar ao telespectador que está a ser usada uma ferramenta de inteligência artificial quando estamos a manipular. Ponto. Na minha opinião, terá obrigatoriamente de ser dito que recorremos à inteligência artificial, por exemplo, um caso muito concreto, quando se fala de uma alegada violação. Não temos imagens, obviamente, nem queremos identificar o local e as pessoas. Eu, na minha opinião, poderia ser útil usar a inteligência artificial para recorrer a um banco de imagens para simular aquilo que terá sido alegadamente feito. Não me choca, mas, assim como colocamos imagens ou reconstituição, teremos de colocar esta questão de foi gerado por inteligência artificial. O segundo aspecto é não colocar a inteligência artificial como aquela que nos vai salvar. Mas a inteligência artificial, e como o professor disse, pode nos ajudar. Por exemplo, entrevistas que são feitas durante 2 horas, pode ajudar a fazer a transcrição, sendo que o jornalista terá sempre a última palavra a dizer e a fazer. Portanto, eu acho que a inteligência artificial não pode ser encarada como um bicho-papão, deve ser encarada como uma ajuda. E para terminar, faz falta a literacia da inteligência artificial, ou seja, explicar aquilo que, e muito bem foi explanado, faz falta sabermos todas estas questões de os benefícios, as vantagens, as desvantagens, quando é que se pode usar, quando é que não se pode usar, porque sem dúvida nenhuma que se olharmos para a inteligência artificial agora, o Google há muitos anos era uma inteligência artificial, porque nós precisávamos de qualquer coisa, íamos ao Google e ele ajudava. Portanto, eu acho que o
o jornalista tem que estar ciente de que existe uma inteligência artificial que tem malefícios, mas que tem benefícios. Era só esta questão que eu queria, enfim, estas pistas, e pedir desculpa porque de facto eu estou aqui a fazer a edição de um programa e inadvertidamente liguei aqui o microfone, mas pronto, está feita então assim a minha intervenção e a minha colaboração aqui nesta formação. Não, eu acho que é muito pertinente realmente aquilo que o Filipe Gonçalves referiu, é muito bem, porque realmente a Ana Isabel Costa, a questão que referiu, se o fact-check deve ser feito, é assim, por inteligência artificial, realmente o fact-check deve ser feito olhando para as fontes, tendo pluralidade de fontes, verificando se as fontes são fidedignas ou não e ver quem são os autores. E isso, realmente, a inteligência artificial pode nos ajudar a ir buscar fontes. Mas a minha opinião é que realmente essa verificação deve ser feito pelos humanos, pelo jornalista, não é? Ou seja, a inteligência artificial, pelo menos nesta fase, deve ser uma ferramenta que nos permite ajudar a fazer a verificação das fontes, mas até pode eventualmente dizer-nos, ok, de acordo com esta fonte e aquela e aquela, vai à base de dados, vai buscar as notícias de acordo com esta e aquela, se calhar considero que é uma fake news, não é? Mas também pode ir mais além ainda, que é, existe uma afirmação de um determinado protagonista, não é? Que fez uma determinada afirmação, que a inteligência artificial pode ir buscar várias afirmações desse mesmo protagonista, não é? De um político, por exemplo, pode ir buscar várias afirmações e ver se aquela afirmação é anómala relativamente a todas as outras anteriores. E, portanto, a inteligência artificial pode ajudar bastante. Mas é assim, mas nós devemos ter sempre o controle. Ele pode realmente, com aquela detecção de anomalia, ele pode lançar uma luz vermelha. Mas mesmo nessa situação de detecção de anomalia, é sempre, é sempre o jornalista que tem que fazer essa verificação. Por exemplo, em cibersegurança, é sempre quando existe algum, vamos supor, alguém que está a aceder à rede interna da RTP a partir que ele está sempre habitualmente excede em horas regulares e de locais regulares, de repente temos ali logins completamente estranhos, no outro lado do mundo, ou de sítios diferentes do mundo, horas completamente anómalas. O sistema de detecção de anomalias pode disparar. Isto está algo estranho. Vai verificar e chama o operador, o administrador de redes, para ir verificar. No vosso caso, vai chamar o jornalista para ir verificar se aquela notícia é anómala ou não. Portanto, há aqui todo um conjunto de mecanismos e eu julgo que realmente o jornalista é que deve ter o controle. Tem que ter o controle e tem que ter a verificação ética. E a última palavra é sempre do jornalista, é a minha opinião. Não sendo jornalista, permitem-me o abuso, mas vocês é que percebem Eu não estava a da sugerir coisa, que não é? passássemos a responsabilidade, eu não estava a sugerir que passássemos a responsabilidade ou o poder para a inteligência artificial. Estava a dizer era exatamente nessa procura da informação, se podemos ou não confiar naquilo que nos é devolvido pela inteligência artificial. Ah, sim, 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 eu acho que aí nós temos que confiar, porque a inteligência artificial, até o próprio arquivo hoje em dia, tende a ser muito gerido pela inteligência artificial. Podemos é ter vários níveis de inteligência artificial, que é isso que também é muito importante, é não termos apenas uma inteligência artificial. Se nós tivermos um algoritmo controlado por uma entidade externa, não é? Aí ficamos nas mãos dessa entidade. Agora, se nós tivermos sistemas diferentes de inteligência artificial, um para o arquivo, outro para, enfim, para ter acesso ao histórico, outro que processa a informação. Ou seja, temos aqui vários tipos de algoritmos, não é? Aí é diferente. Eu acho que sim. E se for um algoritmo que nós controlamos a máquina, sabemos o que é que ele faz e como é que faz, não é? Aí eu acho que nós podemos ter um nível de confiança muito maior, não é? Agora depende qual é que é o nível de controle que nós temos sobre o algoritmo. Agora, por exemplo, sobre um algoritmo que controla uma determinada rede social, que nós não temos qualquer tipo de controle, aí já acho muito arriscado, sinceramente, acho muito arriscado, não é? Portanto, Lércio, concorda ou não? Claro, é uma posição bastante interessante que achei também do Mário não querer vender ferramentas, não é?
mesmo porque o ecossistema das ferramentas de inteligência artificial cresce dia a dia, está cada vez mais difícil, digamos, perceber que cada ferramenta pode ajudar. Mas eu queria aproveitar e vender o nosso peixe, Mário, e convidar os colegas para o nosso outro webinar na sexta-feira, sobre integração de ferramentas de IA na produção científica, onde, de fato, vamos falar de algumas dessas ferramentas com moderação do professor Mário. Eu vou fazer uma apresentação e o professor Hector O'Reilly vai complementar. Portanto, ficam convidados para sexta-feira, às 10h30, integração de ferramentas de IA na produção científica. Já agora, se me Muito, permitissem, bom dia a todos, Isabel Damasio. Eu estava aqui a ouvir-vos, eu fui jornalista durante muitos anos, agora dou aulas na Autónoma, televisão, e já ensinei comunicação política, estou a dar aulas há 6 anos. Mas enquanto jornalista, enquanto profissional do jornalismo, que foram quase mais de 25 anos, eu tenho aqui uma ideia, e estava a ouvir aqui o nosso colega, o Filipe Gonçalves, que estava a falar em literacias. E estava a ouvir também a dizer-vos, quanto à identificação, de dizermos às pessoas, estou a usar, o jornalista utilizou ferramentas ou recursos de inteligência artificial para produzir esta notícia. Ok, eu estou perfeitamente de acordo que, se calhar, tal e qual como dizia a Ana Isabel Costa, terá que haver aqui uma fase inicial que as pessoas têm que perceber os métodos que estão a ser utilizados. O jornalismo, aliás, sofre de alguma desta desinformação quanto aos métodos que usa e aos princípios que os rege há muito tempo. Por isso é que às vezes deixamos de perceber muito bem se o jornalismo, estamos a falar um jornalismo feito com formatos e modelos de entretenimento, ou se estamos a fazer jornalismo exclusivamente ali no campo da informação, que regras é que estamos a utilizar. Isso foi tudo sofrendo mutações ao longo do tempo. E agora estamos nesta altura em que a mutação, na realidade, de métodos que nós e que todos os jornalistas podem utilizar. E a literacia, sim, eu penso que já agora eu sei que tanto o Mário como o Laércio estão muito ligados até a plataformas que promovem muitos cursos dirigidos a diferentes públicos. Poderia ser interessante, é só uma sugestão, porque acho que realmente a literacia é essencial para o jornalismo. Os jornalistas, muitos deles saem hoje das universidades, têm alguma informação, mas todos aqueles que estão e que são da minha geração e até de uma geração ainda posterior, têm muita falta de informação sobre o que é tudo isto. Seria interessante promover cada vez mais e abrir cursos e webinars deste género, dirigidos aos órgãos de comunicação social, tal qual como está a RTP hoje aqui também a promover este. Tenho pena que não haja muito mais colegas jornalistas, sei que estão aqui alguns, mas neste webinar, porque será assim, só pela literacia, o jornalista ter consciência de quando corre à informação artificial do que é que está a acontecer, é que ele próprio pode perceber a importância de identificar ou não aquilo que está a fazer e dos métodos de cruzar fontes que têm que continuar, obviamente, a ser feitos, de manter toda essa metodologia jornalística para que o seu trabalho seja um trabalho de qualidade e correto. Era só esta a chega que queria dar, é mais uma sugestão no sentido de tentarmos, a partir das universidades, a partir de quem está ligado a outro tipo de plataformas, tentar chegar ao maior número possível de jornalistas, porque é uma atividade muito importante para as democracias e, tal como dizia o Mário há pouco, sim, as democracias estão muito em perigo, se quisermos, por via da possibilidade e do controle destas novas formas de comunicar. E, portanto, era assim mais uma sugestão. Obrigada. muito obrigado, colega Isabel Damasio. Muito pertinente. Nós aqui estamos disponíveis, como tivemos hoje, disponíveis para participar neste webinar, com muito gosto, ajuda-nos a pensar e, portanto, estas parcerias são ótimas porque, porque é win-win, ganhamos todos, não é? Nós obriga-nos a pensar e a refletir sobre assuntos pertinentes e, portanto, estamos disponíveis para as questões que considerem. Nós na UAL estamos a criamos uma proposta de nova licenciatura em inteligência artificial
e, portanto, estou a aguardar pela entidade de avaliação e acreditação, a A3ES, realmente a aprovação desta nova licenciatura, que queremos nos realmente posicionar bastante na área da inteligência artificial, sob o ponto de vista tecnológico, mas também o ponto de vista ético e o ponto de vista da aplicação nas várias áreas, não é? Portanto, é muito importante esse posicionamento, porque o mercado empregador está à procura de muita gente na área da inteligência artificial. Já não é tanto procurar na área da computação, mas é procurar na área da inteligência artificial e realmente quem sai com formação específica na área da inteligência artificial tem uma empregabilidade muito, muito, muito acelerada. Uhum. Não sei se alguém tem mais algum. Só queria, só queria lançar-lhe um desafio Ah, e que Deixa-me de- de- oh, proponha. deixa-me só dizer, peço desculpa. Eu, Faz a mal. propósito daquela conferência que vamos ter na sexta-feira sobre inteligência artificial e no apoio à investigação científica, que o Laércio falou, eu coloquei no chat o link onde se pode fazer a inscrição e que depois, após a inscrição, recebem o link Zoom por e-mail. Portanto, se quiserem participar, será um gosto e é pensar de que forma é que realmente a inteligência artificial pode apoiar a investigação. Peço desculpa, Ana Não, não Isabel. faz mal, não faz mal. Eu queria lançar-lhe um desafio, porque quando falou do chatbot que já existe na UAL e que todas as empresas deveriam ter, por maioria de razões a RTP também, portanto, se não se importa, proponha ao nosso Conselho de Administração. Porque nenhum de nós que está aqui tem essa capacidade de decisão, mas eles têm, e se conseguir convencê-los da bondade de termos um sítio até para comunicarmos melhor, porque sendo uma empresa de comunicação, uma das coisas que sempre faltou na RTP foi comunicação interna, nunca foi famosa, podia ajudar. Sim, senhora. Sim, eu já agora, só para dizer uma pequena coisa, acho que sim, aliás, a ideia que eu tenho é uma boa ideia, e eu, é uma coisa que tenho defendido em algumas coisas, quando me perguntam, claro, mas aproveito, é que, na realidade, todos estes sistemas de inteligência artificial, porque eu não sei o que é que pensa o Mário, o colega Mário, mas acho que provavelmente daqui a algum tempo nenhum de nós vai conseguir utilizar estas coisas de forma gratuita, ou haverá muito poucas coisas, não sei, isso eu não tenho essa capacidade de perceber como é que isto vai evoluir desse ponto de vista, mas na realidade terão que ser as universidades, as empresas, os órgãos de comunicação social, a selecionar, a organizar, tal qual como fez a UAL com o chatbot que estamos aqui a falar, para que os seus profissionais tenham acesso a produtos, digamos, de qualidade, porque senão as pessoas vão usar os gratuitos e provavelmente ficam, digo eu, o Mário Silva nos dirá, ficam mais vulneráveis, ficamos todos mais vulneráveis a estar a utilizar ferramentas que não estão assim tão protegidas ou não são assim de tanta qualidade como outras. Não sei se isto é possível e até pedi ao Mário para nos dar essa ideia. Há bocadinho ele disse que há muitas empresas, há muitas coisas, tem tudo a mesma qualidade ou é também um trabalho das nossas empresas e dos órgãos de comunicação social selecionar e apagar aquilo que os jornalistas e outras categorias profissionais possam usar para fazer um melhor trabalho na sua profissão. Antes do Mário responder, deixa-me só acrescentar que o Conselho de Administração pediu a todas as direções da empresa que sugerissem ferramentas, algumas delas com a obrigatoriedade de pagamento de licenças, é evidente, e foram sugeridas, eu sei que da parte da informação de rádio, que é onde eu trabalho, lhe foram sugeridas algumas por mim também, mas que obedecem ao pagamento de licenças precisamente para que todos possamos aceder, não é? E eu acho que o Conselho de Administração estará neste momento a analisar isso, portanto era uma boa altura para mais sugestões. Sim, sem dúvida. Eu acho que a pluralidade de ferramentas é essencial, não é? Ou seja, não, digamos, as organizações não ficarem dependentes apenas de uma ferramenta de inteligência artificial, terem várias. Por outro lado, eu sinceramente eu tenho visto pessoas que são verdadeiramente vendedores, falam muito em inteligência artificial, mas deixem-me dizer-vos com toda a clareza, de inteligência artificial, eu fico com a ideia que interagindo com algumas dessas pessoas que de inteligência artificial percebem muito pouco. Basicamente vendem um produto, sabem vender o produto, dizem que entra porco e saem chouriços, não é?
e presunto, e fiambre, e não sei o quê. Mas depois, ok, mas o que é que está a fazer? Mas é aprendizagem supervisionada, é aprendizagem não supervisionada, é detecção de anomalias, é reinforcement learning, o que é que ele está a fazer? Pois, isso não faço a mais pequena ideia. Pronto, e portanto, eu acho que é muito importante este tipo de conversas. Depois, os produtos. Sim, se talvez, em vez de ir diretamente falar com vendedores, talvez as empresas de consultadoria, que têm uma visão mais de alto nível, não é? Têm uma visão de muito alto nível. Nós temos empresas de consultadoria, por exemplo, a Ernst Young, enfim, várias que têm uma boa visão sobre essas ferramentas. Agora, concretamente na área da atividade jornalística, eu não sei informar, mas é assim, estas questões do fact-check, as questões do arquivo, as questões, há todo um conjunto de atividades, e eu diria ter uma conta profissional, uma conta pro do GPT, da organização, se calhar nós não temos que ter uma conta, a organização não tem que ter uma conta que fica muito caro, ter uma conta do GPT Pro para cada funcionário fica caríssimo, digo já, isso fica muito caro, são tipo 50 euros por mês, ou uma coisa qualquer, fica com uma organização com muitos funcionários, fica muito caro. Mas pelo menos, por exemplo, cada departamento, cada direção ter a sua conta e poder utilizar e no fundo todos os utilizadores podem utilizar essa conta Pro. Eu julgo que é interessante, não é? Eu julgo que é algo que pode trazer valor acrescentado, mas como eu digo, ter várias ferramentas e evitar falar diretamente com vendedores. Ter eventualmente uma empresa de consultadoria, eu julgo que eventualmente pode trazer valor acrescentado para a aquisição dessas ferramentas, não é? E explicando bem o que é que se pretende fazer, não é? Também tem que haver ideia, de o que é que se pretende fazer. E se calhar esta conversa de hoje também, de alguma maneira, pode ter ajudado e fazendo benchmarking com a concorrência, o que é que os outros estão a utilizar, tentar perceber o que é que os outros utilizam e de que forma é que nós podemos aproximar-nos dos outros ou até superar os outros, não é? É isso. Não sei se mais alguém quer dar algum contributo adicional. Coloquei no chat um documento que nós passamos aos nossos alunos de terceiro ano sobre ética e melhores práticas para utilizar a inteligência artificial em trabalhos acadêmicos e artigos científicos. É um documento, parece apócrifo, mas não é, é de responsabilidade do nosso departamento, principalmente minha, e obviamente foi criado examinando as diversas ferramentas e com auxílio também da própria inteligência artificial, mas aplicando, não é, a tal responsabilização, tal pensamento crítico sobre ele, pode ser que ajude como uma visão inicial dessas ferramentas e inclui o pressário delas. Muito bem, eu costumo dizer que nós no ensino, já agora, Obrigada. Obrigada. Isabel Damasio, eu costumo dizer que no ensino, hoje em dia, os professores têm que mudar, não é? E já tivemos uma conversa no passado sobre esse assunto, não é? Por exemplo, os professores que pedem um trabalho genérico, que avaliam os alunos com um trabalho genérico escrito. Claro que os alunos, se é um trabalho genérico, o GPT é ótimo a fazer trabalhos genéricos, vão ao GPT e apresentam um trabalho genérico. Ainda por cima é um trabalho escrito, a avaliação pela forma escrita. De hoje em dia, os trabalhos que se pedem aos alunos devem ser trabalhos mais especializados, não é? Para obrigá-los a saber interagir com o GPT. Têm que saber alguma coisa sobre a matéria para conseguir ter o output que pretendem. E depois a avaliação deve ser personalizada e oral, não é? Não é avaliar um trabalho escrito, que o aluno pode, se calhar, até é bom interagir com o GPT, conseguir um trabalho escrito, mas depois a seguir não aprendeu nada com aquilo. Portanto, o GPT é ótimo, é uma ótima ferramenta que ajuda os alunos a aprender, mas é se ele realmente provar, em termos de avaliação oral e individual, que realmente ele aprendeu, não é? E, portanto, é esse paradigma que nós estamos hoje em dia. Os documentos escritos hoje em dia valem muito pouco, é aquilo é a minha opinião. Acho que valem muito pouco e cada vez mais a avaliação tem que ser personalizada. Personalizado, olhar para cada um e tem que justificar, ok, tens aqui este documento escrito, muito bem. Então, faço-te uma pergunta sobre ele. Responde, faço-te outra pergunta. O que é que ele sabe realmente sobre aquele documento? Sabe muita coisa, ótimo. O GPT é uma ferramenta excelente,
é mais uma ferramenta muito poderosa de aprendizagem. Ele não sabe nada. A nota deve ser zero, não é deve ser zero, mas deve ser proporcional aos conhecimentos e à sabedoria, diria eu, e às competências que o aluno demonstrou. Mas pronto, já estamos a entrar aqui numa área que de alguma forma cruza também aqui com a atividade jornalística, não é? Hoje em dia, aquilo que interessa é aquilo que sai da cabeça e não aquele documentozinho, não é? E pronto, muito obrigado pela vossa. Foi um gosto participar nesta discussão com os colegas da RTP, jornalistas de uma área diferente, e é sempre bom aprender, haver aqui um confronto de ideias, uma troca de ideias. Muito obrigado. Estamos disponíveis para, de futuro, aquilo que for necessário para aprendermos uns com os outros. E muito obrigado, boa semana, protejam-se do calor e até à próxima. Foi um gosto. Realmente, Obrigado. obrigada. Deus, Obrigada. obrigado. 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 Até sexta-feira, colegas. Obrigado. Prazer em ver-te, Isabel. Igualmente. Eu já nem estava a Ah, lembrar-me da tua cara, mas já lá vão uns anos. sim, já há uns anos. E depois é que me lembrei, pois deve ser a Ana Isabel, que eu já não. Pronto, não. Foi. As coisas são muito engraçadas, são muito. É, Tenho feito muitas agora para o ensino e tem sido interessante, porque realmente com os alunos é complicado. pois, sim, É, sim. aliás, tenho incentivado, o Mário estava-nos a dizer isto há pouco, o professor Mário, mas eu tenho incentivado até os alunos a fazerem isso que estavas a referir há pouco, que é, ok, podem usar, aprendam a usar bem e identifiquem os trabalhos quando utilizarem os meios, não é? Exato. Porque não há problema em usar, porque dá-me a ideia que é mais fácil. Eles ficam, mas agora tem complicado muito a vida aos professores, é verdade. Pois eu sei, agora é difícil, é difícil. Mas sabes que eu tenho amigos professores que dizem que também fazem ao contrário, também se servem da inteligência artificial para fazer testes, por exemplo, que era uma Não, tarefa mas isso, chata. sim. Mas é possível utilizar e pode Sim, ser utilizável. Eu hoje estruturo, por vezes, aulas que eu quero fazer e coisas que eu quero fazer e estruturo, às vezes, peço uma estruturação para ver como é que sai sim. e deito fora tudo o que não presta e apanho uma outra ideia que às vezes é Exato, interessante. exato. E isso não tem mal. O problema não é esse. O O problema problema é eles substituírem, pois, exato, é se claro. as pessoas fazem isso, fazem um teste, se lançam perguntas e se o professor souber as respostas e achar, vou selecionar aqui 3 ou 4 perguntas que são boas, as respostas são estas, muito bem, eu conheço-as. O meu problema nesse caso será se a pessoa lança coisas em que depois acaba por pedir as respostas e depois, pronto, há aí coisas que são do controle total, mas isso é em todos Sim, os sítios, é no jornalismo, é nas escolas, é em é, todo. isso é, É sim, sim. difícil, é muito difícil. Sim. Mas olha, foi um Olha, prazer. um beijinho, gostei de te Beijinho ver. Tá também. bem, beijinhos. Obrigada, Tchau, bom tchau. trabalho. Obrigada, beijinhos, obrigada, igualmente. Eu nem sei.